A Web Rádio Fraternidade apresenta Vitor Hugo Menino, no evento As Portas do Céu 2021, versão virtual. Preparativo para o Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema Amai em qualquer circunstância. Esse é o dever. Vamos lá, né? Falar mais um pouquinho acerca desse evangelho tão lindo. Agradecido pelas músicas, pelas palavras do Jorge, que são sempre bálsamo para os nossos corações. Eu espero com muita alegria e com muito amor continuar de alguma forma contribuindo. Agora a gente vai falar sobre esse tema, amar em qualquer circunstância. Esse é o dever. E para começar, há uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que está na lei de amor. Temos 3 mensagens ali lindíssimas. Eu amava muito de Lázaro e a de Fé, né? Aí eu comecei a estudar de Samson, não sei se é assim que pronuncia, mas é aquele amiguinho querido do coração do tio Kardec. E é uma mensagem extraordinária que gira em torno de um pensamento, um fundo. A orientação, diretriz de Samson é o seguinte: amai bastante para serdes amados. Amai bastante para serdes amados. A gente poderia observar essa máxima que ele traz aqui e pensar, poxa, aqui é uma barganha. Estamos em regime de troca. Eu amo para ser amado. Isso pode nos causar um certo estranhamento. Se analisarmos as obras de Emmanuel, em alguns momentos ele também traz ajudai para ser ajudados, e enfim, assim por diante. Poderíamos imaginar, nossa, então existe como que uma barganha. Se eu não amar, não sou amado. Só que há nesse pensamento apenas uma incoerência central, que é que a gente precisa corrigir. Quando os espíritos orientam-nos para amar, e dando a entender que com isso somos amados, é preciso a gente notar que a lei, ela não é posterior, ela é anterior. Antes da gente existir propriamente dito, esses já eram os fundamentos da criação. Seria barganha se a partir de um dado momento Deus, com um interesse secundário, tivesse estabelecido isso. Mas, em verdade, é a diretriz de todo o universo, desde todo sempre. E quando a gente pensa nesse amor para ser amado, é preciso a gente considerar que é justamente na disposição de dar, de amar, que nós encontramos a alegria de receber. Encontramos as condições em nós para acolher aquilo que os outros têm a nos ofertar. E é justo a gente ponderar que Samson diz não simplesmente amar, amai. Ele disse amai bastante. E ele só poderia ter dito isso se ele conhecesse profundamente a nossa intimidade. Valendo-se do Evangelho na lei de amor, nós vamos reconhecer que todos os seres da criação são portadores desse recurso bendito, dessa força divina que se encontra em cada um dos nossos corações, desde os mais pequenos aos seres mais angelicais. Essa expressão dessa força encontra-se concentrada em nossos espíritos. Mas Emmanuel chama-nos a atenção para um detalhe: na justa aplicação. Porque uma coisa, vamos dizer, é você ter combustível para rodar no seu carro. Outra coisa é você movimentar esse carro em prol de algum objetivo maior. Diante do Espírito, não bastará tão somente ter a fonte sacrossanta desse amor. O sentimento vivo e profundo é necessário, por parte desse mesmo Espírito, atentar-se à expressão. E aí há uma mensagem de Emmanuel, Problemas do Amor, que ele vai considerar que em muitos momentos essa força sagrada, essa energia fecunda, nós
pela forma que a manifestamos diante da vida, ela toma, por vezes, a feição do egoísmo, da avareza e tantas outras imperfeições que, por vezes, a gente cultiva sem perceber, mas estamos utilizando um patrimônio riquíssimo. A fala de Samson, amai bastante, ela vem como a considerar, olha, todos os espíritos já possuem recursos por demais. A grande questão não é de ter amor em si, mas de dar o justo fluxo, o justo movimento em favor dos outros. Por isso, nessa mensagem, ele vai considerar que amar no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que queira que ele lhes faça. É dessa fonte fecunda dar a ela o fluxo devido, para que assim, beneficiando não a si mesmo, tão somente, mas igualmente a família de corações que congrega, a criatura tenha condições de criar o bem próprio, mas sobretudo o bem comum. É um ponto como que essencial da gente começar a reparar. Todos nós temos então recursos para amar. Todos nós temos as melhores condições para amar, mas às vezes a gente viciou a expressão tão somente no cuidado com a gente mesmo. E isso por diversas causas possíveis. Quantas pessoas que, às vezes, pelas desilusões amorosas, pelas desilusões afetivas, vão atrofiando o sentimento em si mesmas. Acabam por fechar-se para a vida. E nesse momento, a alma cheia de patrimônios lindíssimos que poderia derramar-se no cuidado para com todos, torna-se apática e triste por guardar dentro de si um recurso que poderia servir para aqueles que o cercam. As dificuldades que por vezes enfrentamos sem conseguir lidar com elas, em muitos momentos podem nos fazer fechar, nos tornarmos como reclusos, e ao invés de amarmos bastante, expressando com vitalidade esses recursos que temos, que nos trazem tanta alegria para as nossas vidas, tanta paz para os nossos corações, por causa dessas dificuldades que a gente, às vezes, não sabendo lidar, a gente acaba se fechando. E aí, no dizer dos espíritos, esse egoísmo cultivado, chaga de todos os males, será também o maior empecilho para a vivência da felicidade que a gente tanto deseja. A nossa alma, no curso das vidas sucessivas, às vezes vai se machucando e nem sempre conseguindo curar-se, porque em verdade é a disposição de amar. Aquilo que a gente se dispõe a ofertar para os outros é precioso remédio que em muitos momentos atenua graves enfermidades que a nossa intimidade diante das personalidades doentias pode assim contar. É preciso termos em vista que diante dessa estrada grandiosa da evolução, nessas feridas que trazemos, nessas dificuldades que apresentamos dentro do coração, o Cristo divino, como médico benfeitor de nossas almas, como apresentava Jorge, nos traz diante do seu amor lições preciosas que podem auxiliar-nos à renovação interior do nosso coração. Porque se o que tem dificultado a nossa vivência do amor é o egoísmo, devido então aos traumas, aos complexos, a um emaranhado de coisas que temos carregados na intimidade, que tem se tornado obstáculos, é indispensável tentarmos a recursos que podem provisionar a nossa cura e a libertação daquilo que até então nos condicionava, tão somente a ficarmos reclusos na nossa personalidade, tão reclusos tão somente na nossa individualidade. A criação como um todo, ela foi eleita para esse espaço da fraternidade verdadeira. Dói às vezes sermos feridos e machucados pelos outros,
como também dói muitas vezes, e vamos piorando ainda mais a nossa situação interna quando vamos prendendo todo esse recurso que está dentro do nosso coração. Mas diante desses quadros que às vezes encontramos, que nem sempre temos consciência, mas que em muitos momentos não nos permitem viver a vida na sua suavidade, na leveza, o Cristo Consolador, ele vem de encontro a essas necessidades mais profundas, porque no silêncio das nossas consciências, como alguém que nos conhece, tem nos amparado o Espírito para soerguermos-nos dessas dores e enfermidades atrozes que às vezes carregamos diante do nosso coração. O Mestre à disposição está, como aquele que não vai cobrar a consulta, mas estará à disposição para amparar-nos no curso da vida, seja no estado errante como também diante da encarnação, para auxiliar-nos na reconstrução desse espírito que às vezes está machucado. Todos nós temos condições de amarmos, e amarmos bastante. Samson não é ingênuo ao dizer isso. Ele reconhece em nós essa capacidade lindíssima, ao qual o Espiritismo, com todas as suas lentes, tem nos facultado conhecimentos importantes para a gente, ao invés da insegurança e do medo, nos lançarmos para a vida com consciência, sabedoria e discernimento, a ponto de vivermos e estagiarmos as experiências com essa disposição de dar do que possuímos. Essa é a marca excelente daqueles que aprendem com Jesus a sua lei, fazer aos outros o que gostariam que os outros nos fizessem. Se a lei de Talião nos coloca na observância do que os outros fazem, por exemplo, eu irei fazer como o outro faz. Se o outro me fizer um mal, eu faço mal. Se ele me fizer um bem, eu faço bem. Olho por olho e dente por dente, na proporção do que o outro faz, eu faço. Mas quando nos endireitamos às fileiras do Mestre, para esse discipulado benfeitor, ele vai pouco a pouco nos levando à compreensão de que o nosso dever está acima do que os outros podem fazer, e que pode até mesmo ser que os outros não nos amem como gostaríamos, mas isso não será justificativa, ou não será por isso mesmo barreira para que a gente não ame e expresse toda essa vitalidade que existe dentro do nosso coração. É o amor nesse fluxo genuíno do bem que vai dando consistência à nossa saúde integral e verdadeira, curando-nos as feridas da nossa intimidade, como também favorecendo ao amparo desse organismo físico que temos. Quando retemos esse amor na feição do ódio, sabemos que não só complicações no campo espiritual trazemos para a nossa intimidade, como também esse organismo lesado, ele terá enormemente dificuldades, por vezes, de se reajustar, sem muitas vezes não encontrar algumas enfermidades. E por isso, quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente estuda essa doutrina linda a que o Criador nos colocou à disposição, mais perceberemos motivos para amar. Por isso que Samson, num tom muito otimista, ele vai considerar que há muito tempo não compreendíamos sequer essa necessidade de amar, não a reconhecíamos, mas diante do tempo, desse percurso bendito, esses recursos que temos, nós conseguiremos paulatinamente viver esse amor. E diante do egoísmo, que é o maior obstáculo, a porta que nós temos, é preciso reconhecer que precisamos buscar caminhos para a superação daquilo que nos impede essa vivência integral. São coisas muito simples da nossa vida que, às vezes, na maneira de expressarmos, teremos condições com muito mais espontaneidade a avançarmos nessa vivência do amor. E, para tanto, há uma mensagem do Espírito Miguel, em 1862, onde ele vai falar sobre a piedade. Ele vai dizer o seguinte: o sentimento mais apropriado a fazer que
progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, a beneficência e o amor ao próximo é a piedade. Porque, em verdade, quando percebemos essa piedade diante da nossa vida, nós poderemos reconhecer que quando esse sentimento volve-nos a alma, é como se ele arrebatasse o nosso espírito a um enternecimento e a uma sensibilidade que até então a gente poderia desconhecer de nós mesmos. É a piedade. E por vezes ter o contato com os outros diante das suas dores e dos seus sofrimentos, essa abertura para enxergar o momento que os outros se encontram diante das enfermidades morais que às vezes possuem, é que vai nos granjear a possibilidade de ter o coração inundado por esse sentimento tão divino que, no dizer de Miguel, a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. E quando a gente pensa, por exemplo, na cura da mulher hemorroísa, quando Jesus vai dizer que saiu virtude dele, olha que expressivo o texto. Vamos pensar numa situação que pode ilustrar a nossa vida para que a gente possa trazer essa experiência mais perto da nossa intimidade. Quando a gente encontra pessoas muito queridas, há como que em nós despertados sentimentos, virtudes muito lindas, pessoas que a gente se sente tão bem, às vezes diante de um momento que a gente ficou muito tempo sem vê-las, quando a gente reencontra, é como se do nosso coração saísse virtude, porque aquele quentinho no coração, a gente sente uma paz, um contentamento, uma alegria, como também nos casos onde muitas vezes a gente passa por circunstâncias onde a vida nos apresenta pessoas em suas dificuldades. E ao, assim, ouvirmos relatos, histórias, a gente sente o nosso coração também desperto nessas emoções mais sacrossantas da compaixão, da misericórdia, da piedade. Conforme Jesus viver a experiência em menores expressões, a gente também pode, igualmente, diante muitas vezes da dor daqueles que nos procuram, na abertura do nosso espírito, sentir essa verdadeira compaixão, que é como um sol que irradia, aliviando e consolando aqueles que nos cercam. Para nós outros que temos dificuldade com o egoísmo, essa chaga tão difícil e complicada, a piedade mostra-se como um caminho vivo para a reconstrução dos nossos corações, que até então, fadados no pensar tão somente em si, são elegidos a essa abertura, a essa sensibilidade, a que Jesus mais amplamente demonstrou diante de toda a humanidade, como narra o evangelista quando vê a viúva oferecendo o seu óbolo. O Cristo a enxerga como que a perceber os seus esforços, aquilo que tem feito, dentro do seu coração irradiava o perfeito amor que permitia o enxergá-la, como também quando a gente começa a ter a capacidade de enxergar as pessoas, enxergar os corações, ao invés de julgar e recriminarmos-nos na aparência que até então tínhamos sobre o outro, a nossa alma se reluz. Quando Emmanuel orientava Chico a buscar os bairros mais pobres, por vezes, para a reconstrução do seu coração, em nenhum momento ele estava convidando ali Chico a olhar a dor dos outros e se envergonhar da própria dor. Não era esse o ponto. Não é envergonhar-se da própria dor que a gente vai se dispor a aproximar-se de alguém para pensar, nossa, eu sofro muito menos, olha a dificuldade do outro. Não é esse o objetivo, mas em verdade nós temos a disposição de abrirmos as comportas do coração para esse amor que a gente já possui, mas que às vezes está retido por algum medo, alguma dificuldade, uma tristeza que a gente não sabe lidar e que vai como que deixando toda essa fonte bendita
estagnada dentro da nossa intimidade e dentro do nosso coração. Ir ao encontro do outro com essa disposição é o nosso dever que temos, porque é justamente nessas horas que a gente abre as comportas do coração, que esse recurso lindo flui. Quantas vezes dentro de casa a gente passa pela insensibilidade, às vezes o cônjuge não está muito legal e a gente vai ignorando o estado do outro, não estando atento a como ele se encontra, e aí a gente passa assim, como que indiferente a como o outro se apresenta. Mas quando a gente passa a enxergar, passa a perceber, com a disposição de ouvir os outros, esse toque que a gente recebe do outro, essa busca que o outro às vezes se sente à vontade para ter em relação aos nossos corações, permite-nos, entranhados desses bons sentimentos, provindos dessa piedade santa, num ato de humildade sincera, nós derramarmos as bênçãos em favor daqueles que nos cercam e revitalizarmos, às vezes, relações que estavam como que desfaceladas, porque o egoísmo nos leva a uma distância, mas o amor, ele nos coloca numa proximidade verdadeira, permitindo-nos verdadeiramente a gente estar próximo dos outros, não só em questões materiais, mas sobretudo sob as vistas espirituais. Nós temos condições de amar. É o nosso dever de cada dia, as nossas obrigações mais santas. Mas como disse Paulo, o amor é paciente, é justo, não se ensoberbece, não se envaidece. Diante da vida que nos convida a viver, nós vamos encontrando expressões de amor, que às vezes vai ser paciência, às vezes vai ser compreensão, às vezes vai ser misericórdia, em alguns instantes vai ser firmeza. Tudo isso faz parte desse dever santo a que o Cristo nos lega a toda a humanidade. A lei começa com amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Para o Espírito ainda tão necessitado, como para o anjo, a lei continua a mesma, diante da evolução a que somos chamados a alçar, indiscutivelmente, só vai ganhando expressão, cada vez mais campo de ação na nossa vida e no nosso coração. Se a vida nos trouxe dores, renovemo-nos a nossa intimidade e com um pouco mais de confiança, entendamos que somos profundamente amados. E com a certeza desse amor que nos envolve, motivemo-nos a amar também, porque somos devedores uns dos outros, banhados pelos recursos divinos para nos ajudarmos incessantemente. Muito obrigado pela paciência. Deus nos abençoe.